Bom dia, valentes do Altíssimo. Nesta manhã, a nossa meditação está em 1 Samuel, capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 3, que diz assim: Todos os anos, esse homem subia de sua cidade a Siló, para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Elcana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Amém. Amados, Ana tinha sido deixado estéril pelo Senhor. E a pergunta é: por que o Senhor deixou Ana estéril? O maior sonho de Ana era ser mãe. Muitas mulheres querem ser mãe e não podem, por alguma razão, por algum motivo, às vezes uma doença, às vezes uma situação de esterilidade mesmo crônica, e às vezes o esposo tem algum problema, e a gente sabe que às vezes muitas mulheres não conseguem, têm um sonho de ser mãe, mas não podem ser mãe. Hoje, até hoje, né? E esse era o sonho de Ana. Mas naquela época era muito mais que um sonho, era quase que uma obrigação ser mãe. Aquela mulher que não tinha filhos, ela era totalmente desonrada, porque assim, parece que devido à cultura, a coroa da mulher, a honra da mulher estava em dar filhos ao marido. E Ana era estéril. Só que tem um detalhe que fala aqui, que ela era estéril porque o Senhor a tinha deixado estéril. E por todos os anos que ela ia ali, naquele lugar, para adorar o Senhor com seu marido, ela era totalmente afrontada por sua rival, que caçoava dela e ficava fazendo muitas afrontas mesmo, né? E ela sofria, ela era completamente humilhada. Porém, o que eu quero destacar hoje é que esta mulher ficou muitos anos passando por isso, mas ela não desistiu do sonho dela. E ela continuou orando, clamando e buscando ao Senhor pelo seu sonho de ser mãe. Foram anos e anos, até que em um determinado momento ela faz um voto com o Senhor. E ela diz: ó Senhor dos Exércitos, se tu me deres atenção, se tu prestares atenção na minha humilhação, e tu me deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida. E o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Então ela realmente entrou numa oração profunda, num pedido ao Senhor, de que ela queria muito esse filho, que ela dedicaria esse filho ao Senhor. Eu penso que Deus permitiu essa esterilidade, Deus permitiu que Ana passasse por todos esses anos de sofrimento, de dor, de humilhação, né? Geralmente isso acontece conosco porque Deus tem um propósito. E Deus fez com que ela passasse por tudo isso porque Deus tinha um propósito. Ele queria que Ana gerasse um filho que fosse dedicado a ele completamente. Ana chegou a um ponto de tanto assim desespero, angústia, que ela realmente se voltou totalmente para Deus. Ela estava com tanta aflição, com tanta angústia de alma, que o próprio sacerdote confundiu, achou que ela estava bêbada quando ela estava ali no templo orando. Mas ela chorou. Ela, quantas vezes, com certeza, ela jejuou, ela clamou, até que o Senhor ouviu a sua oração e lhe deu um filho, lhe deu Samuel. Não lhe deu um filho comum, um filho qualquer, lhe deu um filho especial, um dos maiores profetas da sua época, um homem de Deus, um homem completamente dedicado ao Senhor. E eu penso que é isso que Deus quer de mim e de você. E é nesta data, no Dia das Mães, que eu quero dizer para você que é mãe, que Deus está usando as suas lágrimas, o seu choro, os seus jejuns, as suas orações, para gerar um filho segundo o coração dele. Muitas vezes
a gente não entende por que a gente tem que sofrer tanto, às vezes para ter um filho, ou às vezes até mesmo na criação desse filho, porque esse filho muitas vezes dá trabalho, às vezes até mesmo se desvia do caminho do Senhor, e você tem que pagar um preço muito alto para que este filho se aproxime de Deus. Mas o que eu quero dizer a você é que cada lágrima, cada oração, cada joelho dobrado, cada jejum que você faz, com certeza fará diferença na vida desse filho. Foram os jejuns de Ana, foram as orações, foram as lágrimas, foram o clamor de Ana que fez com que ela tivesse um filho profeta de nações, um homem separado por Deus, porque este era o propósito do Senhor. Esse homem precisava vir para cumprir esta missão, mas ele não poderia vir de qualquer forma, ele tinha que vir debaixo de uma cobertura de oração, de uma cobertura espiritual. E aqui, então, foi gerado essa cobertura através da dor, do sofrimento de Ana, da esterilidade de Ana por alguns anos, gerou, então, essa mulher intercessora, essa mulher que cobria o seu filho espiritualmente. E isso tudo alinhou para um grande propósito, para que ela tivesse um filho que fosse segundo, não é, aquilo que Deus queria. E é isso que Deus quer comigo e com você, que nós possamos compreender que as nossas dores, lágrimas e aflições vão gerar o filho que Deus quer. Amém? Que você possa entender isso e possa louvar ao Senhor, porque você está gerando esse filho. E ele será como Samuel. Eu quero declarar isso na sua vida, que seus filhos serão bênçãos como Samuel. E quero lhe desejar também nesse dia um feliz dia, tá? Das Mães. Amém? Deus abençoe você e sua casa. Pastora Vênia, Goiânia, Goiás.